O meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Meus queridos irmãos, estamos às portas do tempo forte da Quaresma, em que o Espírito Santo nos conduzirá ao deserto com Jesus, em vista da nossa conversão, santificação e salvação. E a palavra deste sexto domingo do tempo comum já nos prepara muito bem. É um grande dom de Deus termos essas leituras para preparar o nosso coração em vista deste tempo forte. Poderíamos fazer até um retiro com essas palavras da liturgia. E que bom, né? Falando nisso, que várias realidades da nossa igreja, comunidades, paróquias, promovem retiros para os nossos jovens, para os casais, enfim, para todo o povo, nestes dias de carnaval. E assim, enquanto muitos celebram a libertinagem da carne e perdem as suas almas, nós estamos aqui para celebrarmos a libertação das nossas almas e mortificarmos a nossa carne, entregarmos tudo para o bem celeste nosso, a nossa salvação, e também de tantas pessoas que às vezes nem conhecemos, mas que são agraciadas pela nossa entrega generosa ao Senhor na mortificação e na penitência, na confiança em Deus de misericórdia e compaixão. É isso que a palavra nos faz meditar hoje, e eu gostaria de colocar isso sob o prisma de duas condições da alma que a palavra pode nos fazer contemplar hoje. Em primeiro lugar, a miséria da alma pecadora, e depois a alegria da alma penitente, e o transbordar da graça da vida deste coração liberto em Cristo para a vida dos irmãos. O livro do Levítico, nesse sentido, nos mostra a impureza ritual. Aquelas doenças elencadas, entre elas a inflamação, a mancha branca e, sobretudo, a lepra, eram sinais de que a pessoa deveria se declarar impura e ser afastada do convívio social e da prática litúrgica de Israel. Nós sabemos que o Antigo Testamento, com seus sinais, nos preparam com a pedagogia divina para a plenitude dos tempos do Novo Testamento, para realidades mais profundas em vistas da eternidade. Então, o que é esse sinal das doenças e do afastamento da comunidade, da vida litúrgica? A questão da impureza ritual, na primeira leitura, nos revela em termos de vida interior. É que a pior doença que pode nos fazer sofrer nesta vida é a doença do pecado. Um pecado venial é mais grave do que qualquer doença gravíssima que seja que acomete o nosso corpo. Se a lepra faz degradar a carne, o pecado degrada a alma, degrada a nossa dignidade. Se as enfermidades elencadas pelo livro de Levítico fazem o enfermo ser afastado do convívio social, do convívio da comunidade, os pecados mortais nos afastam da convivência dos santos e tornam nós, cada um de nós, um membro enfermo, um membro muitas vezes em sua condição de pecado até repugnante diante do corpo místico da igreja. Bem, com isso não quero dizer que nós devemos afastar os pecadores, porque senão a igreja ficaria vazia. Mas o que eu quero dizer é que nós, o nosso pecado, devemos reconhecer esta miséria, esta repugnância, este afastamento, este rompimento da graça de Deus em nossa alma. Isso é muito difícil para algumas pessoas que, impedidas de comungar e impedidas de participar de outras atividades por conta de seus pecados, elas acabam acusando a Deus, acusando a igreja, ao invés de buscarem o arrependimento e se confessarem e mudarem de vida. Se elas fizerem isso, elas vão receber a graça de Deus. Elas vão deixar com que Cristo toque. Elas vão mudar de vida.
e vão poder viver num estado de graça, ao invés de viverem no estado de pecado, ao qual muitas pessoas se acomodam. Para que nós não mais nos acomodemos no pecado, imaginemos o leproso, afastado da comunidade, sem poder ter a graça da liturgia, da vida ritual do povo, degradado em sua carne. Imagine esse leproso, se ele estaria feliz e tirando vantagem dessa condição miserável e repugnante. Com certeza não. Então nós, no nosso exame de consciência, busquemos isso. Busquemos ter repugnância pelo nosso pecado. Repugnância dessa condição miserável. Buscamos perceber a fealdade do pecado que nos destrói, que nos rompe a caridade de Cristo, que desvirtua o nosso coração feito para ser sacrário de Deus, templo do Espírito Santo. E esse pensamento, esse exame de consciência é muito salutar para nós, porque aí já começa o caminho de purificação, já começa o caminho de cura interior e de verdadeira união com Cristo. Reconhecer a miséria da nossa alma pecadora diante de Deus é o caminho que nós devemos tomar ao nos aproximar do Senhor. E o leproso nos ensina isso. Ele certamente já não mais aguentava aquela situação dele. Não estava acomodado na sua miséria, como nós não deveríamos estar acomodados aos nossos pecados, mesmo aqueles pecados que muitas pessoas chamam, e isso causa até ojeriza, os pecados de estimação. São os meus pecados, e é assim mesmo, são os meus pecadinhos do dia a dia. Que triste, uma pessoa que se acomoda a estes pecados e ainda tem estima por eles, e fazem deles quase que um plano de vida. Diariamente eu tenho aqueles pecadinhos que eu até gosto deles e tiro vantagem com eles. Bem, uma alma pecadora, mas contrita e arrependida de seus pecados, é uma alma que se aproxima com confiança de Jesus. Essa confiança que o leproso nos ensina. Ele, confiante, foi até a cidade, coisa que ele não poderia fazer porque a lei não permitia que os leprosos se aproximassem da cidade. Ele se aproximou de Jesus, de joelhos, colocou-se e suplicou: se queres, tens o poder de curar-me. Olha que oração bela, que ejaculatória salutar para nós, poderosa, que podemos tomar para o nosso dia a dia, para cultivar a presença de Deus, para clamar a compaixão do Senhor em nossa vida. Se queres, tens o poder de curar-me. Mas qual é a disposição do leproso? De joelhos, humilhado, contrito, entregue. O nosso coração, contrito, humilhado, entregue, atrai as graças de Deus, porque diz a palavra: o Senhor resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. O Senhor não resiste a um coração humilde, um coração que reconhece as suas misérias e ao mesmo tempo reconhece a grandeza de Deus. Por isso, o estar de joelhos significa isso também. Reconhecer a sua baixeza, mas ao mesmo tempo reconhecer a grandeza de Deus. E reconhecendo a grandeza de Deus, reconhece-se também o poder de Deus de curar. O leproso, ele contraria muitas das nossas orações, em que nós, pensando que nós sabemos o que é melhor para nós, quase que intimamos a Deus: Senhor, eu quero que Tu me cures, eu quero que Tu me dês essa graça, eu quero que Tu me livres dessa provação, eu quero aquele bem que eu vejo que é o melhor para mim. Que o leproso reza: se queres, abandono a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que sabe o que é melhor para mim. E pode ser que aquele mal físico, aquela tribulação, aquela tentação que a gente enxerga assim, né? Nossa, é uma tentação que precisa sair da minha vida, mas pode ser um momento de provação para a nossa purificação dos nossos pecados.
Pode ser que Deus não tire aquelas situações da nossa vida, porque elas são instrumentos da vontade de Deus para o nosso bem e a nossa salvação. Então, se queres, Senhor, se queres. Eu bem que gostaria de não ter mais essa situação tão pesada, mas se queres. E esse se queres, podes curar-me, é uma libertação. É um passo também de obediência na fé. O Senhor, Ele faz como lhe aprouver. O Espírito Santo move o coração do cristão como quer, e do jeito que quer. Se Ele quiser, Ele vai me dar essa graça, em vista da minha salvação. Se Ele não quiser, Ele não vai me dar essa graça, em vista da salvação. Mas uma coisa que nós podemos ter certeza que Deus quer sempre, é que nós sejamos libertos dos nossos pecados. Isso Ele quer sempre. A cura da nossa alma, Ele vai querer sempre. E Ele vai sempre dizer para nós, diante da nossa confissão, diante da nossa oração íntima de abandono a Deus, diante das circunstâncias da vida em que nós nos confiamos à providência do Senhor, Ele sempre vai dizer para nós: eu quero, fica curado. Abraçando a cura interior, que pode comunicar a cura exterior. Mas se não comunicar, a gente lembra daquela palavra: enquanto o corpo vai se degradando, a alma vai se fortificando no Senhor. Esta cura interior, ela é motivo de grande alegria para nós. Esta é a alegria dos santos, que mesmo na dor, souberam se entregar ao amor. E quanto maior a dor, maior o amor. Quanto mais passos de via sacra, mais amor, mais entrega, mais abandono, até nos unirmos a Jesus na cruz. Isso a ponto de alguns santos praticamente não quererem mesmo a cura física, porque eles tinham aquilo como um tesouro, como um instrumento de salvação, não somente para eles, mas para os outros. E assim, eu gostaria de dizer que muitos dos nossos sofrimentos, se vividos em Cristo, aliás, todos eles, se vividos em Cristo, são corredentores. Todos os sofrimentos. Os santos nos ensinam isso. A Virgem Maria, no Calvário, nos ensina isso. A Virgem Maria, com seu filho morto nos braços, nós vamos contemplar na Via Sacra e até a Semana Santa. Nos ensina isso. O sofrimento em Cristo é corredentor. Assim, o teu sofrimento pode ser causa de salvação para um sacerdote que está à beira de um suicídio ou não tem mais fé na Eucaristia. Pode ser salvação para um esposo, uma esposa que estão lá na infidelidade, no adultério, a fim de que eles restaurem o matrimônio. Pode ser salvação para um jovem entregue às drogas e ludibriado pela falta de castidade, pela imodéstia, pelas perversidades e depravações. Pode ser causa de salvação para o mundo inteiro. A tua dor é corredentora. Agora, o que Deus quer sempre, como dissemos, a tua libertação dos pecados, o teu estado de graça, a tua santificação. Quando você e eu percebermos isso, que no movimento de reconhecer a miséria, nós confiantes nos entregamos ao Senhor, veremos a compaixão do Senhor operando em nós. E essa compaixão, que é a misericórdia, ela é superabundante. E ela não fica somente para nós, mas ela alcança os outros de alguma forma. E assim o nosso testemunho será um testemunho de Cristo, não mais um escândalo pelos pecados, como São Paulo nos alerta na segunda leitura. Não escandalizeis a ninguém. Um coração curado é um coração que testemunha e que não mais leva ao pecado, mas leva a Cristo. Leva a Cristo, como o leproso curado saiu a proclamar Cristo, a testemunhar Cristo, a anunciá-lo. Um coração miserável que se acomoda no pecado e é ali amarrado quase que para sempre, né? Um coração impenitente, que eu quero dizer, é um coração que escandaliza.
Um coração penitente é um coração que testemunha, que dá virtude. E é tão bom estarmos perto de alguém que dá um testemunho de vida, de conversão, que nos aquece o coração também para nós nos convertermos, né? Que nós possamos, então, nos confiar a Cristo com alegria. E Cristo é cheio de compaixão. Ele vai tocar o nosso coração. E estendendo a mão, tocando a nossa lepra, nós, com o coração cheio de Cristo, confiantes em Cristo, nós seremos alcançados pelo seu coração compassivo. Um coração confiante unido a um coração compassivo. E nós façamos isso na nossa oração. Nossa oração deve ser um encontro, como diz São José Maria Escrivá, coração a coração. Uma oração sincera, uma oração sem medir as palavras, sem ter vergonha de mostrar o pecado. É o que o salmista nos ensina, né? Eu confessei o meu pecado. Eu fiz conhecer a minha falta. E quando eu fiz isso, pronto, reconheci Jesus como meu refúgio. Jesus, refúgio do coração arrependido. Que alegria será para nós e para todos aqueles que serão beneficiados, até que nós não conhecemos, pela intercessão do nosso coração penitente. Essa quaresma, então, se nós formos viver neste espírito, será uma quaresma muito frutuosa. Que seja uma quaresma diferente, seja uma quaresma em que nós abandonemos o pecado de estimação, os grandes pecados, que nós façamos mais penitência, seja uma quaresma de mais frutos de santidade. Para nós, para o mundo inteiro, para que o mundo creia. E a disposição que fica no final do Evangelho também é de assumir aquilo que nós falamos, né? Assumir estas dores de maneira corredentora, assim como Jesus assumiu o lugar do leproso. Muitas pessoas poderão contar com o nosso testemunho e nós também sentiremos compaixão dos outros. E será tão bom, né? Praticar obras de misericórdia, rezar mais pelas pessoas, sofrer mais pelos outros também, por amor a Cristo, por amor ao próximo, né? Viver este mandamento do amor com um coração que deixa de ser leproso e passa a ser um coração à semelhança do coração de Jesus, chagado, mas um coração purificado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.